bem-vindos a mais um HFC Cast. E hoje estamos entrando aí no mês de outubro, vamos falar do Outubro Rosa. Agora, pensa comigo, você é uma profissional que trabalha, né, no Centro de Oncologia, no HFC Onco, por muitos anos, e aí, de repente, você se vê com o diagnóstico na mão, o seu próprio diagnóstico. E aí, como lidar com essa situação? Uma pessoa que conhece tanto quando se fala em câncer de mama, várias ações já foram realizadas junto a essa pessoa. E ela está aqui com a gente, a nossa fisioterapeuta do HFC Onco, Cristiane Piazza. Seja bem-vinda, Cris, aqui no HFC Cast. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade de agora falar não só como profissional, mas como paciente. Então, hoje eu sento do outro lado para também dar o meu depoimento de enfrentamento em relação ao câncer de mama, que eu conheço tanto, que eu sempre fui tão apaixonada em cuidar, e hoje estou aqui sendo cuidada também. Cuidada também. Cris, só para quem não te conhece ainda, porque você já é bastante conhecida, principalmente no meio da saúde, mas quanto tempo já dentro do HFC Onco, trabalhando, se dedicando a levar mais informação, a levar a fisioterapia como forma de tratamento também? Olha, Mônica, ano que vem fazemos bodas de prata. Olha! Então, 25 anos de formada, 25 anos na área de oncologia, 25 anos de HFC. Meu Deus, que então, história! É uma vida, né? Esse encontro, que depois a gente vai conversar um pouquinho, que é o Encontro das Amigas do Peito, ele já tem 21 anos. Então, assim, estamos colecionando décadas de conhecimento no câncer de mama, né? Amigas do Peito, que é para a cidade, né? Toda de Piracicaba e região, para as mulheres que querem participar, precisam de mais informações, né? Sim, que estão enfrentando essa doença, que é o câncer de mama, tão temido, mas que com conhecimento fica bem mais fácil a gente enfrentar. Cris, agora eu quero saber de você. Quando chegou esse diagnóstico para você? Porque a gente tem muito medo do desconhecido, como a gente estava conversando, mas o câncer de mama, para você, não é desconhecido. Você vivencia isso diariamente na sua profissão. E quando você se viu com o diagnóstico ali, na sua frente, era para você? Olha, Mônica, uma grande ironia, né? Eu falo tanta dedicação, isso, lógico, não me poupa de ter, né? Sempre me imaginei na situação, se eu tivesse, o que eu faria, mas ter é realmente um choque. Hoje, vocês estão me vendo aqui com quase um ano de diagnóstico. Eu fiz o diagnóstico justamente após a campanha do Outubro Rosa do ano passado, em outubro. Estou completando aqui um ano de tratamento. E a sensação que eu tive quando o meu mastologista me deu a notícia, eu falei, caramba, não é que deu mesmo? Né? Fui fazer um exame achando que eu estava com excesso de cuidados, um exame extra, e realmente diagnosticou. E aquela sensação que todo mundo fala, perdi o chão, eu experimentei literalmente cair neste poço. Esse poço escuro, né, estreito e solitário, que é o início do enfrentamento do câncer de mama. Eu gostaria de esclarecer para vocês aqui, nossa, eu não quero provar o quanto é difícil passar pelo câncer de mama, mas principalmente para as pacientes, eu quero que elas se sintam compreendidas. Essa é uma sensação que nos acompanha durante o início do tratamento, não ser compreendido. Então, assim, às vezes até o familiar, amigos, não tem aquela sensibilidade, aquele tato para lidar com isso num momento que a mulher está fragilizada. É um momento de muita sensibilidade, Cris. Muita. Então, além de enfrentar um diagnóstico que, de repente, eu falo assim, cruzei a linha. Vem na minha cabeça assim, existe uma linha das pessoas que ignoram a morte e vivem como se não houvesse amanhã, não houvesse um fim. Eu cruzei a linha das pessoas que vivem com um risco de morte, vamos dizer, ele passa a ser eminente nesse começo. Então, assim, é uma habilidade nova que a gente tem que adquirir, conviver com esse diagnóstico. Então, às vezes as pessoas me veem, e aí, voltou a vida ao normal, né? Falei, normal nunca mais vai ser, mas exige uma adaptação que torna a vida, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho ainda melhor. Mas o diagnóstico, lógico, né, é um mergulho necessário que a gente tem que fazer em si mesmo para poder enfrentar essa doença. E você trabalhando há tantos anos, você jamais imaginou que você pudesse passar por isso? Algum momento passou pela sua cabeça? Enquanto você já acompanhou tantos diagnósticos, né, de pacientes ali, tantos enfrentamentos que você também pôde acompanhar, imagino que vários desabafos das próprias pacientes. Como é que foi isso? Sim.
Eu não me excluía dessa possibilidade, apesar de não ter casos na família. Eu sempre imaginei que se um dia eu tivesse, que atitude eu tomaria, porque assim, após o diagnóstico, é uma sequência de atitudes que você tem que tomar. Você acaba de receber o diagnóstico, tem que sair correndo. É exame, é isso, é cirurgia, tomar decisões. Às vezes a gente pode escolher o tipo da cirurgia que quer, mais Tudo muito radical. rápido. Tudo muito rápido, você não tem tempo de elaborar. E eu imaginava nessa possibilidade, até porque eu trato moças hoje. A partir dos 30 anos, a incidência tem sido muito alta. Então, eu era muito cuidadosa com a minha saúde, tanto em termos de exames de diagnóstico, como atividade física, alimentação saudável. Puxa vida, minhas amigas falam, ela faz tudo certo, né? Por quê, né? Mas, como a gente diz, não é prevenção. Existe um índice que dá para prevenir, né, com atividade física e alimentação saudável, mas na maior parte das vezes, diagnóstico precoce que a gente consegue fazer. Pegar essa doença no início para ter um resultado melhor do tratamento. E o seu diagnóstico, Cris, foi precoce? Como é que foi? Você sentiu algo? Como é que foi para a gente entender? Contando a minha história pessoal, que pode acontecer com outras pessoas, mas assim, no meu caso em específico, eu havia realizado os exames em junho, mamografia e ultrassom, como de costume, eu tinha 44 anos, e não deram nada, né? Em junho. Em junho. Aí eu falo e friso a importância do exame das mamas para o autoconhecimento. Eu comecei a sentir uma mordidinha próxima à costela, fiquei cismada. Então, já procurei mastologista, a gente tomou uma conduta mais conservadora. Inicialmente, quando vimos que persistiu, aí a gente foi para a ressonância e na ressonância foi detectado realmente o câncer de mama. Então, em junho não deu nada. Nada nos exames. Em outubro do mesmo ano. Sim. Em agosto eu já comecei a ter sintoma. Já começou. Então, e ele estava com 1,7, né, centímetros, né, vamos dizer. E é importante, né, a mulher se conhecer, né, Cris? Acho que você pode falar muito bem sobre isso. Mas não só ficar esperando os sintomas, né, Cris? Porque, às vezes, a mulher acaba confundindo. Às vezes, não tem esse sintoma como você teve, né? É uma fisgada, como você disse, né? Sim, mas que poderia ter ignorado, né? Exatamente. Poderia. Agora, muitas vezes é silenciosa. Por isso, os exames são importantes, né, Sim. Cris? E é uma sequência de escolhas, né? Eu falo, a gente sempre tem escolha. Talvez não tenha escolha em relação a ter um câncer, mas você tem escolha. E essas atitudes podem ser tomadas a todo tempo. Ir atrás, não deu nada no exame. Insistir, porque eu me conheço, porque eu sei que isso eu nunca senti. Vale a pena um exame mais aprimorado, vale a pena uma consulta com um mastologista. E insistir, gente, porque ninguém conhece a gente melhor do que a gente mesma. Isso eu sempre falei para os pacientes e repito, comprovando em mim mesma. Cris, e estar do outro lado, né? Como você mesmo disse, na hora que a gente chegou aqui hoje, eu estou do outro lado como paciente. No tratamento, você ainda está em tratamento, né, Cris? Sim, sigo em tratamento, são 12 meses de imunoterapia, eu encerro em dezembro e, graças a Deus, me sinto bem, voltei a trabalhar em junho, né, fiquei poucos meses afastada. O seu tratamento teve químio? Como é que foi, Cris? Teve químio, foram 3 meses de químio e depois segui só com a imunoterapia. No meu caso, nós não fizemos a radioterapia, então, assim, friso a importância do diagnóstico precoce, isso dá muita diferença, tá? Para o resultado desse tratamento, né? Para o resultado, para a necessidade de tratamentos extras, deu para fazer uma químio de 3 meses, né? Em vez de uma químio de 6 meses. Então, assim, faz diferença, gente, faz diferença. Cris, e no momento ali que você estava, nesses 3 meses, recebendo quimioterapia, como é que é estar sentada ali, né? No lugar, né? Do que você sempre viu o paciente, o seu paciente ali, e você estar ali como paciente, sendo tratada pelos seus colegas, né? De profissão ali, pela equipe em que você faz parte. Sim, menina, o que é sentar na própria recepção? Na tão temida recepção da oncologia. Desafiante. Como todo o processo, né? Eu lembro, até voltando um pouco como paciente, quando o Dr. Marcelo me passou o diagnóstico, enfim, eu falei, aliás, quando a gente fez a biópsia, eu em seguida ia sair de férias e tal, eu falei, meu Deus, é isso que elas sentem? Que ansiedade de você ainda não ter a resposta e ter que aguardar. Meu Deus. Então, assim, durante todo o processo foi muito interessante, porque, assim, eu fui seguindo as orientações que eu mesma dava, medite, caminhe para controlar a ansiedade. No entanto, ainda assim, muitas vezes não era suficiente. Então, assim, eu fui procurando saídas para que eu pudesse aliviar a minha ansiedade e depois passar para elas, isso vivenciando na própria pele. Então, assim, por exemplo, esse período mais agudo do início, que é mais difícil,
eu comecei a escrever. Então, tudo que me vinha à mente, ou como eu me sentia angustiada, incompreendida, meu Deus, que cilada da vida, enfim, eu ia colocando no papel. E isso dava uma tranquilidade maior. Você poder pôr para fora, tá? É o desabafo. Exato, lógico. Eu também fiz acompanhamento com psicóloga, eu já tinha uma terapeuta na época, mas até para ela, em dado momento, eu falei, calma, vamos parar aqui, eu só preciso de tempo. O tempo, Mônica, que quando as pacientes chegavam para mim no pós-operatório, eu falava, calma, daqui a um mês você vai ver que você vai enxergar as coisas de forma diferente. Agora parece que é um mar sem saída, mas vai mudar. Para mim não foi um mês, foram 5 meses. Então, assim, a realidade, o tempo é diferente para cada um e, na realidade, é diferente do que o profissional acha que é. Eu só comecei a emergir desse poço que a gente mergulha para fazer esse tratamento quando eu encerrei a quimioterapia. Sabe aquela sensação de que a gente fala, às vezes está sobrecarregado, aí para o mundo que eu quero descer. O mundo parou e eu desci e mergulhei. É a sensação do mergulho, porque assim, você não escuta mais nada ao redor, assim, é como se o mundo fala, o mundo continua agindo, mas você mergulha porque a sua vida parou para você poder enfrentar uma doença que põe ela em risco. Então, a sensação é nítida, assim, de estar sozinha, porque a força do outro é importante, mas para quem vai enfrentar o tratamento é você. É você. A força tem que ser interior. É o dar realmente valor à vida? Você sabe que é até legal você comentar isso, né? Quando a gente fala de câncer, a gente pensa, é uma possibilidade de morte. E o que foi que eu presenciei, assim, na pele? Não é uma possibilidade de morte, é uma possibilidade de vida. Olha isso. Por quê? Os seus atos, os meus atos hoje, eu tive esse tempo de afastamento, eu repensei muito e eu pedi para Deus que eu não perca a lição. Que eu não perca a lição que isso vem me trazer, isso vem melhorar minha vida, é uma possibilidade de evolução. Então, quando a gente fala é oportunidade de vida, porque hoje eu penso 1000 vezes antes de entrar num conflito. Então, eu organizei a minha vida, olhei para ela e falei, o que está errado? Eu vou me empenhar em melhorar. Porque o mais importante, né, é a gente estar bem com aqueles que a gente ama, que são importantes para a gente. Eu tenho até amigas que falavam, você passou por tudo isso, vai viajar, vai fazer tal coisa, compre isso. Eu falei, você acha mesmo que se eu estivesse no meu leito de morte, era isso que ia fazer falta? Não é. É estar bem, viver bem os dias que eu tenho. Então, a minha vida hoje tem muito mais cor, porque eu estava... Não que eu não me preocupasse com a minha saúde, sempre me preocupei, mas eu absorvia tantas responsabilidades que me dava até falta de ar, de tanta correria. E hoje, eu reorganizei a ponto de eu ter uma vida mais digna, almoçar com tranquilidade, não estar sempre correndo, tem me feito muito bem, estar calma. Então, porque o câncer, ele potencializa as características que a gente já tem. Isso eu aprendi na prática. Eu estava até conversando com a Rose, psicóloga, ela falou exatamente isso. Então, eu era impaciente, às vezes mais estressadinha, estava sempre muito ligada, tudo muito rápido, acostumada a trabalhar rápido. E aí eu fiquei no início do tratamento o quê? Muito impaciente, muito irritada, muito além. Falei, meu Deus, mas isso não vai dar certo. Eu não posso enfrentar um tratamento com essa impaciência, acho que não vai me fazer bem. Então, eu adotei todos os dias às 6 da manhã, eu ia caminhar, o pouquinho que eu conseguia, sentava na Exalc, meditava, lia um livro, e isso foi sendo a minha rotina. E aí, eu adoto isso hoje como prioridade na minha vida. Redução de qualquer coisa que possa me tirar dessa tranquilidade. Então, assim, poderia estar nervosa para falar aqui no podcast, mas eu não estou. Está porque, aproveitando. Assim, eu quero lembrar, eu falei, se eu esquecer alguma coisa que eu quero passar? Tá tudo bem. O mais importante está aqui, entendeu? Eu acho que é enxergar a vida, né, como uma oportunidade única naquele momento. Como você diz, estou aqui hoje, vou ficar nervosa. Por quê? Eu vou aproveitar, né? A gente tem que enxergar tudo que a gente vive, isso é o que eu penso, como uma oportunidade, seja de aprendizado, seja, né, de felicidade, de conquista. A gente tem que aproveitar. O que acontece é que a gente nunca está satisfeito. Sim. Então, a gente está sempre querendo. Exato. E aí, quando a gente vê, a vida passou e a gente não aproveitou. A gente não viu a cor, não viu o sentido, né? Não sentiu o cheiro, não sentiu o sabor. Não tive tempo. Não Sabe teve aquela coisa, tempo. você está tão na correria que você não relaxa nem na sua casa, porque você já tem que sair. E essa coisa do agradecer. Todo mundo fala gratidão, virou modinha. Mas, gente, eu lembro quantos anos atrás eu não queria ter o que eu tenho, exatamente aquela frase, né? O que eu tenho hoje. Então, aproveite.
curta a sensação de estar com sua família, com seu cachorro, com seu namorado, marido, filho, que coisa gostosa, o trabalho seu tem que ser aquele ambiente mais gostoso, você escolheu aquilo, ama aquilo, as pessoas, todas são boas pessoas, é a gente que tem que aprender a conviver, todo mundo tem dificuldade, então, assim, é um baita aprendizado, e eu sempre falava isso para os pacientes, não perca a oportunidade de aprender com isso, sua vida pode se tornar melhor, e realmente, assim, a gente fica, eu poderia falar aqui que foi mil maravilhas, foi tudo muito fácil, e foi absolutamente o contrário. Eu até me cobrei muito, meu Deus, mas como é que eu posso sofrer tanto com a queda de cabelo, se eu mesma falava para elas que o cabelo, a saúde era o mais importante? E eu estou com vergonha de sair na rua careca, eu estou com vergonha de raspar a cabeça. Então, assim, acho que se eu chegasse aqui, Mônica, e falasse tirei de letra, eu não ia ajudar ninguém. Eu não ia tocar realmente nenhuma mulher que está passando por isso. E 90% delas, pelo menos, falam que é muito difícil. E é um bombardeio à autoestima. É cirurgia que tira parte de você e, de repente, já começa um tratamento que incha, que enche de espinhas, começa a cair o cabelo. Aí, assim, você cria... E eu falo assim, a gente acha que ainda vai ser uma linha reta, por mais difícil que seja. Olha, o seu tratamento é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e encerrou. Só que a gente esquece que não é uma linha reta. De repente, começa infecção do catéter. Eu sofri um acidente com 6 dias de pós-operatório, bater atrás do carro. Eu não podia passar numa lombada, eu tive um acidente. Então, coisas que te desafiam, que vão além. Puxa vida, eu estava me preparando para enfrentar o câncer. Não essas coisas que ainda tiram da reta. Então, assim, quando alguma mulher, uma paciente se sente, tudo acontece comigo, tudo dá errado, eu falo, não é. Mas Deus está testando a sua resiliência, a sua persistência. Não é aquela coisa, eu peço paciência para Deus, como é que Ele te treina? Ele te treina dando situações para você desenvolver habilidades para melhorar. Ninguém melhora com tudo bom, né? Os desafios é que nos testam. E, às vezes, as pessoas falam, eu tenho uma amiga, eu optei, pelo início do tratamento, me manter reservada, não fazia postagens em redes sociais, apesar de eu achar que eu tinha uma responsabilidade como profissional. Mas eu precisei desse tempo, não estava bem. E, às vezes, eu postava o quê? Fazendo exercícios físicos, porque depois eu queria poder falar para elas, veja bem, é possível. Eu fiz, passei por isso, eu tinha cansaço mesmo, mas mesmo assim, eu não posso andar 30 minutos, eu ando 20. Mas eu vou. Eu não posso caminhar, porque eu ainda torci o pé. Eu nado, eu vou para caminhar na piscina. Existem possibilidades. É como a água do rio. Ela vai deixar de correr porque tem uma pedra no caminho? Não, ela desvia e continua. Então, às vezes eu até perco a linha do raciocínio, porque isso também faz parte como efeito da quimioterapia. Mas, enfim, o importante é a gente não desistir. Não e essa desistir. amiga sempre colocava, e aí, Cris, firme e forte, lá na minha foto da caminhada. Falei, olha, Marcela, firme, forte, eu não sei, mas acho que no final eu vou estar. E é isso, a força, ela é construída mediante a demanda. Então, assim, foi a maior demanda que eu já enfrentei. Então, exigiu de mim enfrentar esse processo. E como é difícil as pessoas ao redor entenderem que é um processo. Como é difícil alguém perguntar, ei, tudo bem? Você está bem já, né? Já operou, né? Já tirou, né? Eu não estou bem. Tudo bem? Você consegue conviver com isso? Eu estou num processo. Eu não estou bem, mas acho que eu vou ficar depois. Mas agora eu não estou, ok? Então, assim, a gente demora um pouco para voltar a sorrir, mas volta. Então, assim, Dá exatamente emergir deste mergulho. Importantíssimo, porque essa força ninguém dá. Você tem que construí-la. Tem que encontrar em você. Em você mesmo. É. Você falou da questão da autoestima, né? Várias vezes, né, nos encontros, a autoestima é um tema abordado, Sim. muito importante. E você mesma disse, né? A gente falava, é só um cabelo, isso passa, vai crescer de novo. Mas quando a gente se vê nessa situação, Cris, é diferente, né? É. E, olha, eu nem sou das mulheres mais vaidosas. Estou ali no meio termo. Gosto de cuidar da saúde. Agora, imagina, eu estava com um cabelão. Imagina seu cabelão. Lindo. De repente, ele começa a despencar. Você está com o rostinho bonito de Mônica? Não. Você está inchada da quimioterapia. Eu virei uma bola, enchi de espinha. Então, assim, você não está na sua melhor fase. E aí você sai na rua, não tem como. Todo mundo vai olhar para você. Você já está se sentindo horrorosa. Então, assim, é uma elaboração. Eu acho que as jovens sofrem mais nesse sentido, porque tem a vaidade mais aflorada e tal. Mas é uma das coisas que eu falo para o meu oncologista. Falei,
Doutor Alberto, uma das coisas que eu mais tive medo foi uma das coisas que eu mais gostei, foi raspar a cabeça e ficar careca. Então, assim, eu levei até o final, porque a minha quimio não era de derrubar, ela foi derrubando devagar. Eu cheguei no final ainda com o cabelo, só que eu acabei a quimio, mas continuou caindo, aí já estava muito feio. Eu sozinha em casa, eu já estava com o aparelhinho lá, ensaiando, sem coragem. Resolvi raspar na Sexta-feira Santa e me deu uma sensação de liberdade, porque é um enfrentamento Você mesma que sozinha. raspou. Raspei sem chorar nesse momento, porque eu esperei eu ter coragem, e a coragem demorou. E quando você se olhou no espelho, Demorou. Cris? Tirei foto e mandei para minha psicóloga. Porque ela falou assim, você vai ver que coisa... Ela é maluquinha, ela raspa a cabeça de vez em quando, e ela falou assim, é a coisa mais gostosa do mundo, Cris, lavar uma cabeça careca. E aí eu tomei aquele banho, eu falei, foi tão gostoso. Mas sabe, Mônica, por que essa liberdade? Porque eu estava também me escondendo do mundo. Eu deixava de sair para não ter que sair, às vezes, de lenço, todo mundo olhar, e eu ter que enfrentar isso. É difícil, né? Então, assim, fortalece a sua autoafirmação frente ao mundo. Eu tenho orgulho de mim, vou sair careca, nem que não esteja bonita, goste você ou não, mas essa sou eu. E eu tenho orgulho pela batalha que eu estou vencendo. E acho que essa força, né, que você acabou encontrando em você mesma, isso dá outro olhar para a vida, né? Sim. De você dar o seu próximo passo, mais firme, mais segura de si mesma, né? Com certeza. E mais humana. Mais humana. Mais humana ainda. Ô, Cris, você voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar em junho já, com 7 meses de afastamento, porque eu me senti bem. Me preocupei muito se eu estaria bem emocionalmente, Certo. para poder ajudar e não chorar com a paciente. Não que não possa acontecer, mas, assim, eu precisava estar pronta para me doar novamente. E acho que foi importante ter voltado agora, porque, assim, às vezes elas estão desoladas. Ai, tudo acontece comigo. Ai. Aí eu acabo mostrando. Falei, tá vendo essa moça aqui? Ah, porque meu cabelo caiu. Falei, essa sou eu. Ah, você resolveu mudar o visual? Não. Eu também estou passando pela mesma coisa que você. Então, assim, olha, eu também aconteceram coisas difíceis comigo, né? Saiu daquela linha reta. Eu sofri um acidente, eu tive infecção de catéter, tive isso, tive aquilo. Então, assim, e olha que eu me cuidei muito, e a minha cicatriz não fechou. Então, assim, diversas coisas a gente está sujeita. Não é porque ninguém merece ou fez coisa errada. Está sujeito. Cris, e como é que foi voltar, né? Com esse outro ponto de vista, né? De agora você voltou, né? Como profissional, como fisioterapeuta, mas também ainda como paciente. Esse ponto de vista, ele mudou ali no seu trato, no seu dia a dia, até na sua profissão? Olha, eu já gostava muito do que eu fazia, mas aí eu fiquei no afastamento só bolando, planejando tudo que eu queria pôr em prática quando eu voltasse. Projetos que estavam na gaveta, esperando o momento certo, como a orientação pré-operatória, que hoje a gente já tem feito, a bolsinha do dreno, que a gente conversou com as voluntárias, instituiu, porque é uma coisa essencial. Eu fiz uso dessa bolsinha, não era rotina nossa. Então, assim, nessa consulta pré-operatória, eu tenho a oportunidade de acalmá-la e dar o máximo de conhecimento. Aqui, eu e a enfermeira, a gente orienta como você vai usar esse bendito dreno, como é que esvazia, pegue nele, veja como faz. Ó, você não pode deitar assim, deitar assado. Nos primeiros dias, faça esses movimentos. Respire. Isso ajuda na ansiedade, isso ajuda na sua reabilitação. Então, assim, eu quero estar presente ali, ainda mais, para poder acalmá-la no que for possível. Porque é um momento muito difícil. Muito difícil. O começo é difícil. Mas é diferente o ponto de vista de quem já sentiu na pele, realmente, né? Ou já passou por... Está passando, né? Mas já passou o pior mergulho, né? O inicial. Sim. Lá, para poder ser exemplo para outra pessoa ali, né? Que está começando, de repente, nesse mergulho. Então, assim, calma, gente, calma. É por isso que eu acho, assim, um suporte de um profissional com essa sensibilidade faz toda a diferença. E outra coisa que eu senti muita necessidade, que foi estar com pessoas passando, apesar de eu ter convivido a minha vida inteira com mulheres. Então, aí que eu pus em prática o grupo de fortalecimento muscular, que, na verdade, é um trabalho de grupo de exercícios. Elas fazem as primeiras sessões de físio, reabilitei o movimento, elas vão para o grupo. E no grupo a gente dança, e no grupo a gente fortalece, a gente medita. Então, tudo que eu acho que seria bom,
que eu É o quê? realmente Um grupo acredito. de WhatsApp? Não, um grupo presencial. Essa semana eles vão estar Olha! filmando um pouquinho do grupo. Então, eu sempre coloco uma sequência de passinhos de música para aquecimento e elas soltam a franga, Que legal! E gritam. aonde que acontece esse Lá na grupo? oncologia Na mesmo. oncologia? E é uma vez por semana esse encontro? Uma vez por semana. Então, assim, era a ideia do o Amigas do Peito, que elas falavam, tem que ter mais vezes no ano. Trazer semanalmente, porque ali surgem assuntos das dificuldades de cada uma, cabelo, sexualidade. Então, elas começam a colocar as dificuldades ali e é a mágica do grupo. Um trabalho de grupo, ele se transforma. Cada integrante traz, integra, agrega e depois fica descontraído, porque a outra pessoa pode estar descontraída, mas ela não tem aquela pulga na cabeça, assim, da doença, do câncer, do risco, dos exames ou alguma dor. Ali não, todas têm. A gente se entende. É bom para elas, é bom para mim. Porque eu também sou paciente, eu também tenho que enfrentar a doença todos os dias e aprender a lidar com essa nova realidade. Então, assim, tem sido espetacular para todas nós. E como é que surgiu o grupo, Cris? Foi Então, você já era que... uma ideia. Já era uma Que eu ideia. tinha, mas não dessa forma. Aí eu falei, agora que eu vou voltar com tudo, vou pôr em prática isso. Porque uma ajuda muito a outra. E, gente, dançar é a melhor coisa do mundo. Elas movimentam os bracinhos lá em cima na dança, fortalecem, que é uma necessidade para prevenir consequências do tratamento. E a meditação que eu tanto falo, elas não fazem sozinhas. Ali a gente faz junto, entendeu? Estão Uma fazendo apoiando a junto. outra, a troca de experiência. É um estímulo para fazer aquilo que eu oriento. Eu falo, você tem que abraçar exercício físico daqui para frente. Mas elas não dão um pontapé, não começam. Ali, a gente faz isso É o juntas. pontapé inicial. Então, assim, eu bato na sua portinha. Vem, vamos, né? E quem tem um nome para participar, Cris? Então, não tem um nome. A gente chama de grupo de fortalecimento, né, muscular. Eu seleciono a partir do momento que dá para elas já começarem a fortalecer, né? Que eu começo a direcionar para o grupo. Pensei em vários nomes, mas ainda não... Daqui a pouco tem um nome. Ô, Cris, eu queria, já que você começou a falar um pouco da fisioterapia, né, desse grupo de fortalecimento, eu queria que você falasse um pouco da fisioterapia, da importância da fisioterapia nessa recuperação, né, das mulheres que passam aí pelo câncer. Tá. A cirurgia do câncer de mama, ela tem algumas alterações específicas, por isso a importância do profissional especializado. Então, assim, existe retirada de uma estrutura da circulação linfática, que são os linfonodos, existe possibilidade de lesão de inervação, que dá dor, a dormência na região operada. Então, assim, tem uma série de particularidades que, se não bem acompanhado, o movimento prende depois da cirurgia, às vezes a cicatriz abre, tem bastante inchaço, que um físio especializado, gente, rapidinho a gente reabilita isso e quanto mais cedo ela voltar para a vida diária dela, melhor. Porque quando retira esses linfonodos, ela vai conviver com uma alteração para o resto da vida. Ela vai ter a circulação de retorno prejudicada e a imunidade prejudicada. Se ela não se cuida, ela vai ter aquele bração grande que a gente chama de linfedema. Por que tanto medo em cima do linfedema? Porque ele não tem cura. Uma vez instalado, a gente não zera mais ele, mas tem controle com a fisioterapia especializada. Só que é um acompanhamento para o resto da vida. Então, assim, se a gente pega no começo ou previne, consegue segurar essa complicação. Se não, tem que conviver com o braço inchado, que dá uma série de desconfortos aí. Então, assim, é a complicação mais temida. As demais, de perder o movimento, de ter dificuldade. Então, hoje, a gente prepara essa mulher para ela voltar para a atividade laboral dela. Eu fortaleço. Hoje está preconizado que o fortalecimento resistido é o melhor para prevenir linfedema, para ela prevenir outras complicações. Então, assim, a gente literalmente pega essa mulher no colo. Começa no pré-operatório com essas orientações. Eu ia perguntar se era só depois ou antes já tem essa preparação, alguma coisa de informação, enfim. Sim, no pré-operatório eu já prescrevo alguns exercícios que ela vai poder fazer no pós-operatório imediato, enquanto está com pontos e dreno. Tirou pontos e dreno, já vem comigo. E a gente vai conduzindo até chegar ao final da radioterapia, ela já fez o grupo, então ela está bem, se sente bem fisicamente firme para retomar a vida e aí seguir com o exercício físico, que a gente preconiza muito, tá? E cada caso, não tem assim, depois de tanto tempo da cirurgia, você já pode fazer os exercícios. Não, isso é um acompanhamento, isso desde o pré. Desde o pré. Então, assim, começou, a gente dá umas orientações, né? Até os primeiros 15 dias tem um cuidado extra, ela não pode erguer demais o braço, eu oriento tudo, posturas de elevação, enfim.
que ela tem que permanecer com o braço. E depois de tirou o ponto e dreno, já começa a físio, tá? Então, assim, é um processo muito bem alinhado para que ela volte a ter uma vida de qualidade, com certeza, até melhor do que tinha antes. E quem faz a reconstrução, Cris? Também a fisioterapia é importante nesse momento? Muito, muito. Todas essas cirurgias têm muito inchaço, né? Muito edema, que a gente fala. Tá? E para melhora, para um resultado legal, estético, você tem que drenar todo esse inchaço. Se ele fica paradinho lá, pode dar uma inflamação, uma infecção. Então, começa a complicar o trabalho do médico, né? E, às vezes, pode perder o resultado do trabalho dele. Então, a fisio, ela anda abraçada com a reabilitação do câncer de mama. Não dá para a gente excluir desse processo. E é por quanto tempo, Cris, assim, geralmente? Olha, costuma ser rápido. Se nada fugir do que a gente prevê, uma orientação pré-operatória, 10 sessões no pós-operatório, está reabilitada. Agora, a gente está conduzindo para o grupo, que é uma opção, para que elas tenham esse momento, né, de descontração e exercício um pouco mais forte, já um pouco mais resistido e tal. Mas, via de regra, 10 sessões a gente costuma reabilitar. E é muito importante a gente frisar, o HFC Onco tem toda essa equipe multidisciplinar, né? A gente está falando da fisioterapia, mas psicóloga, nutricionista, enfim, toda essa equipe faz parte para o sucesso desse tratamento, né? Com certeza, que é um grandíssimo diferencial do nosso serviço. Então, assim, a psicologia, não preciso nem falar, né? O quanto, dizendo aqui das minhas dificuldades aí no início do tratamento, como é importante a presença do psicólogo, como a nutricionista é importante, porque é um tal de poder comer, não poder comer. Não é que não pode comer, mas a químio fragiliza seu organismo. Então, eu tive diarreia, o tratamento todo. Então, assim, você tem que adequar. Você tem que optar por uma vida mais natural ainda, mais saudável. Então, a nutricionista está lá para dar várias dicas. É uma equipe, nossa, muito completa, é muito joia, não é porque eu trabalho lá não, tá? Mas é excelente. E Amigas do Peito, o que a gente pode esperar para esse ano de 2024? Bom, chegou a nossa menina dos olhos, né? Então, esse ano, o que nós vamos ter de programação? Vem a doutora Karime, que é a nossa radioterapeuta, que é uma graça, está fazendo uma formação em cabelos, enfim, ela vai estar explicando. Então, ela vai falar sobre a queda. Ela esteve aqui com a gente também, ela já teve, já. né? Ela vai falar sobre essa queda de cabelo relacionada à químio e como restabelecer os fios mais rapidamente. Aí o Dr. Flores, que é o nosso cirurgião plástico atualmente, vai estar falando sobre as possibilidades da reconstrução de mama. Nós vamos trazer uma moça que tem um projeto em parceria com o Viva a Vida. Ai, meu Deus, Karina, não me lembro o sobrenome dela, Sanches. Karina Sanches, ela vem falar sobre a micropigmentação, que é aquela tatuagem que a gente faz no mamilo e auréola, que eu falo assim, é o que dá mais resultado por menos sacrifício, né? Sim. É um procedimento simples e que dá muita resposta. Então, ela vem explicar esse procedimento com a gente. A Rose, esse ano psicóloga, ela vai abordar no Bingo da Saúde o quê? Eu pedi para ela exatamente o que eu tive dificuldade no tratamento, que foi lidar com alguns comentários desagradáveis, né? Ah, você está ótima, você não tem nada. Ah, você não está trabalhando? Nossa, mas fulano de tal voltou a trabalhar. Então, assim, tem uma série de coisas, né, que cabelo cresce, que falam para muitas pacientes. Então, nós vamos trabalhar essa temática de uma forma descontraída para fortalecer nossas pacientes em relação ao que elas vão enfrentar. Realmente, as pessoas ainda têm dificuldade de compreender. Então, quando a gente vem, como profissional, como paciente, dar essas informações, é para ajudar não só a paciente, mas para as pessoas que estão ao redor. Para elas aprenderem a ter um pouco mais de sensibilidade, porque o câncer, ele é muito democrático, ele pode afetar qualquer pessoa, né? Ontem eram as pacientes, hoje sou eu. Então, estamos todos correndo esse mesmo risco, gente. Então, assim, um pouquinho mais de compreensão, de delicadeza, quando lidar com uma pessoa enfrentando isso. E serão palestras, vão acontecer no HFC Onco? No HFC Como é que vai ser? Vai ser Onco. somente para os pacientes do HFC Onco? A gente dá preferência, não é exclusivo para o HFC Onco, mas a gente tenta direcionar para mulheres com câncer de mama. É aberto, mas aproveitar essa oportunidade para que elas, que são tantas enfrentando a doença, tenham a oportunidade de estar nesse dia da mulherada, tomar café da manhã. Eu vou estar dando o depoimento final desse ano, né? Tá fazendo esse fechamento. Então, é uma manhã muito gostosa. Todas que vêm adoram, sempre esperam o próximo ano. Então, assim, é muito legal, gente. Não percam, vocês vão gostar. Tirem as suas dúvidas, ainda tomam um café, troca uma ideia com as amigas. Então, é bem legal. Eu acho que essa troca de ideias, de informações, de experiências também ajuda bastante, muito, né? Para saber que nem todo mundo é igual, né? E que você não está sozinha. E que você não está sozinha, exatamente. É um apoio, é uma força.
Sim. que vem. E não é de hoje que você faz esse encontro, né? E Sim. que você faz toda essa reunião mesmo com as mulheres, né, Cris? Agora, Cris, para a gente finalizar, antes da gente finalizar, eu queria saber, a Cris mulher, a Cris pessoa, antes e agora, qual a principal mudança? Muito melhor, muito mais consciente. Não quero me emocionar, mas é difícil conviver com o diagnóstico, mas o que ele traz é um chacoalhão. Então, assim, a gente às vezes, né, eu me policiava no que eu julgava meus defeitos para tentar melhorar, mas, nossa, morria na praia muitas vezes. Mas o chacoalhão é tão intenso que faz você realmente não querer gastar seu tempo com bobagem, com besteira. Então, lógico que a gente continua errando, mas, assim, menos, sabe? Desacelerando, com um passo mais lento. Eu quero aproveitar tudo. Ninguém sabe até quando, mas, assim, eu quero aproveitar tudo de bom que esse crescimento me trouxe e quero poder ajudar muitas mulheres a enxergarem isso que eu enxerguei. E a fisioterapeuta Cristiane Piazza, qual a principal mudança da Cris que atendia antes para a Cris que voltou a atender agora? Uma profissional completa. Eu acho que enxergar os dois lados faz diferença, né? Ninguém quer ter, mas já que tive, é uma vivência de muito aprendizado. Então, assim, hoje eu tenho até um outro olhar, eu entendo cada desespero. E aí eu consigo pegar na mão dessa mulher e falar, eu sei o que você está passando, mas vai melhorar. Que lindo, Cris. Ai, que bom. depoimento lindo, que participação maravilhosa. Obrigada de você ter participado aqui com a gente, de você compartilhar a sua história com a gente, de ser exemplo, né, de resiliência, de persistência, de coragem e de estar aqui sendo inspiração para outras mulheres, mulheres que estão passando, que já passaram ou que ainda vão passar pelo câncer de mama. Obrigada, Mônica. É um curso, viu? É um curso intensivo de resiliência. Estamos aqui, mulherada. Vamos lá. É isso aí. Parabéns, Cris. Obrigada, Mônica. Obrigada. Tchau, tchau. E obrigada a você que nos acompanhou. Pode acompanhar os outros episódios do HFC Cast no canal do YouTube, tá, gente? No HFC Saúde e também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.